Terminamos hoje o nosso tema sobre manifestando o reino. Foi muito bom esse tempo. Mas hoje é realmente um tempo de poder. É um momento de poder. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ler apenas um versículo, poderoso versículo da palavra de Deus, que diz assim, 1 de Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Diga poder. Aleluia. Power. Poder. Há várias palavras gregas das quais foram tiradas as palavras poder, energia, dinamite, dínamo, que são palavras portuguesas, da nossa língua portuguesa, que nós usamos para energia, para algo que dá força, para algo que dá movimento, que dá energia, que dá capacidade de se mover. Isso é dunamis. A palavra para poder aqui, no reino de Deus, é dunamis, dunamai. São palavras dunamo, dunatis, todas essas palavras são poder. Dessas 150 vezes que aparece a palavra dunamis, dunamai, 98 vezes é usada para se referir ou como, traduzindo corretamente, como poderosamente capaz. Tornar algo poderosamente capaz. Olha só, o sentido da palavra. Ser poderosamente capaz de fazer algo. E não algo pequeno. Mas algo grande. Algo poderoso. Por isso Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13. Então, como nós poderíamos traduzir esse texto, por exemplo, de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força, naquele que me dá dunamis, naquele que me dá capacidade para mover-me a fazer algo grande. Então, esse texto ele poderia ser traduzido assim: eu sou poderosamente capaz de fazer as coisas através de Cristo, quem poderosamente me dá forças, me torna capaz para isso. Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. De acordo, e olha, preste atenção nessa afirmação. De acordo com o poder que atua, o poder que está em nós. Que poder é esse? É dunamis. O poder de Deus nos torna capazes, de fazer coisas grandes. Vou repetir. O poder de Deus nos torna capazes de fazer coisas grandes. Mas não somente coisas grandes, também coisas sobrenaturais em nossas vidas. Coisas grandes já são grandes, coisas sobrenaturais são maiores ainda. Ora, aqueles de nós que cremos e que vivemos o reino, nós vamos ver isso. Porque diz, o reino de Deus não são palavras, não é formado ou constituído de palavras, mas de poder. Esse poder, assim como nós acabamos de ouvir outra vez, né, e isso é bom, que a nossa provisão está no reino, o poder que opera em nós está no reino. Não é só vir à igreja que te dá poder, é viver no reino.
para fazer coisas grandes e capazes. É obediência. Não se está no reino sem obedecer. Não se está no reino sem ser santo. Há exigências de estar no reino. Mas uma vez que você está no reino, a nossa provisão está no reino, a nossa bênção está no reino, nossa autoridade está no reino e o poder está no reino. O poder para ser, que nos torna capazes de fazer coisas grandes. Só vou dar como exemplo isso, longe de mim querer gabar-me. Mas eu tenho recebido chamadas da Austrália, Estados Unidos, da Europa. E gente querendo a nossa presença e o nosso apoio. De onde vem isso? De que capacidade humana pode fazer isso? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma capacidade humana é de Deus. É de Deus. Então, o que o texto está dizendo? Que há um poder que está em nós, que atua em nós. Assim, Jesus disse certa vez, Jesus diz no texto que Jesus olhou para os homens, não sei se é Mateus 19, Marcos 19, Marcos ou Mateus 19, assim, 26, que Jesus olhou para os discípulos e disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo bem até aí. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas aí, lá em Marcos 9:23, Jesus olha para os seus discípulos uma outra vez e diz assim, e tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Tudo na Bíblia é tudo. Essa totalidade bíblica é uma realidade. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Não é 99,1, não é 99,99, não. É 100. Tudo é tudo. Isso quer dizer exatamente o que diz. Tudo é possível na vida daquele que crê, daquele que está cheio do Espírito de Deus, que vive o reino, que obedece e que faz a sua vontade. Então, a autoridade do cristão está no reino. Aí eu quero ler um texto um pouco mais longo, mas é um texto que a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele. Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23. Efésios 1, 17 a 23, se você não tem sua Bíblia, você tem a vantagem de acompanhar a leitura em algum lugar, aí vai aparecer, né? Então, diz assim, aqui atrás de mim, está aqui grandão. Ninguém pode dizer que não consegue ler. Nem aquele que esqueceu óculos em casa, né? Diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui Paulo está fazendo uma oração. Ele diz assim, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder, diga seu poder, do seu dunamis, do seu poder para conosco. Os que cremos, não é para qualquer um, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas... Onde eu estou? Perdi. Não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Depois da sua ressurreição, diz o texto, olha só, o que ele fez? Ele subiu e se assentou. Ele subiu e se sentou no trono. Não é isso? Não é isso que diz o texto? Então, no lugar de autoridade, trono é lugar de autoridade. É lugar onde se exerce autoridade sobre todo principado e autoridade, poder e senhorio. Mais adiante, no capítulo 2, no versículo 6, nos diz que esses poderes estão debaixo dos nossos pés como igreja. O rei, um rei, quando ele chega para exercer autoridade, a primeira coisa que ele faz,
com sua coroa e seu cetro, que são símbolos do exercício da sua autoridade, ele se senta no trono. Todas as vezes que Jesus ia falar algo importante sobre o reino, ele se sentava. Quantos dizem glória a isso? Vou repetir, irmão. Se você compreender essa revelação, quando eu vi isso aqui me emocionou tanto. Eu falei, meu Deus, todas as vezes que Jesus ia falar sobre o reino, Jesus se sentava. Ele não tinha necessidade de se sentar, porque ele precisava ficar em pé, não tinha púlpito, ele se sentava. Por exemplo, você vai ver isso. Eu anotei Marcos 9. Marcos 9:35, não anotei aqui no meu iPad, mas Marcos 9:35 diz assim: assentando-se, ou sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último servo de todos. E ele está falando sobre o reino. E sabe o que ele fez? Ele se sentou. Por quê? É o rei quem está falando. É o rei quem está falando. Lá em Lucas 5:3. Lucas 5:3. Diz assim: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se. Jesus era jovem, era melhor ficar em pé para ele poder ser visto, ouvido, mas ele se sentou. O rei se sentou no seu lugar de autoridade para falar. E todos temos que ouvir. Olha, por isso, as suas palavras eram com autoridade. Suas palavras tinham autoridade. Era diferente dos outros religiosos, dos fariseus, das autoridades. Se estamos em obediência, se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos obedecendo, caminhando como filhos, se estamos nesse lugar de Deus para nós no reino, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino de Deus, estará no reino dos céus, entrará no reino dos céus, poderá usufruir do reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Senhor, disse Jesus, nós temos, sim, autoridade para transformar as situações. Eu vou repetir, nós temos, sim, autoridade para transformar as situações. E temos que crer nisso, transformar as situações ao nosso redor. Vamos caminhar com a consciência, eu sou do reino, não sou desse mundo. As coisas desse mundo não podem mudar a minha perspectiva, não podem afetar a minha esperança, a minha confiança, não podem mudar minha esperança. Eu tenho que ter uma perspectiva do reino de Deus. É duro você querer falar mais forte e não poder, porque minha garganta não está legal. Essa é uma coisa que não dá para você falar assim, balbuciando, né, irmão? Não dá para você falar murmurando, você tem que gritar o mais alto possível, colocar todas as maiores caixas acústicas para que o mundo possa ouvir que há um povo do reino que vive nesta cidade, que vive neste país, que pode mudar as circunstâncias. Se nós orarmos, Deus pode mudar as circunstâncias desse país. A Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Aí vocês estão vendo alguns aí falando de Deus, de família, contra o aborto, porque alguns que deveriam falar não fizeram, e eles estão fazendo. Nós temos que aprender, irmãos, a deixar de murmurar e reclamar, e agir mais na autoridade do Senhor. Ele nos fez reino e sacerdotes. Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Agora esse poder está onde? Olha, em primeiro lugar, por que nós estamos aqui hoje? Todos nós. É muito bom estar aqui com você. Diga ao irmão que está ao seu lado, que bom estar aqui com você hoje. Não para sua esposa, porque sua esposa já sabe. Você já sabe, fala para o irmão, né? Tá bom, você falou para a irmã, mas fala para o irmão também. É isso.
Bom estar com você aqui hoje. Por quê? Porque é um poder quando nós estamos em comunhão com Deus e quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. João chama a atenção da igreja de uma maneira geral, porque a igreja não estava vivendo conforme o seu chamado, nem estava vivendo de acordo com a sua fé. João vem e chama a atenção deles. Diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vou repetir. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Isso está em 1 João 2,6. Como ele andou? Como Jesus andou? Porque João está dizendo, se você diz que tem lá, que você afirma que permanece em Deus, então você tem que andar como Jesus andou. Como andou Jesus? Jesus andou em comunhão com Deus. Jesus andou em relação com Deus e com os demais. Jesus nunca andou sozinho. Nunca. Ele sempre tinha alguém com ele. Ou quando não estavam as multidões, estavam os discípulos, estavam seus discípulos. Às vezes, quando o momento era mais íntimo, eram 2, 3, mas nunca Jesus estava sozinho. Ora, Atos 10:38. Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele e ele estava com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o nosso irmão maior, e aquele irmão grandão, fortão, os meninos da escola mexem com você e falam, eu vou falar para o meu irmão. Ele vai vir aqui, você vai ver. E todos os meninos pequenininhos na escola que tinham irmão grandão, eles eram temidos. E ficavam abusados até, né? Sim ou não? Porque ele tinha um irmão grandão. Eu vou falar para o meu irmão. É mais ou menos isso. Se Deus é por nós... irmão, o diabo não tem medo de você. Ele olha para você, te acha pequeno, te acha insignificante, ele quer abusar de você, destruir sua vida, tirar sua paz, mas quando ele olha para você e vê o grandão do seu lado... aí ele treme. Aí ele foge, ele fala, com esse não dá, não vou chegar perto. Havia uma comunhão com Deus que levava Jesus a uma vida de poder. Andou fazendo bem, curando os oprimidos, uma vida de milagres, porque Deus estava com ele. Se estamos andando verdadeiramente com Deus, há um poder que deve estar em nós para vivermos e fazermos coisas sobrenaturais. Verdadeiramente, irmãos, há um poder que deve estar em nós para fazer as coisas melhores. Porque diz assim, dunamis é uma palavra que diz assim, um poder que me torna capaz de fazer algo melhor. Olha isso. Não deveria ser o cristão uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. O cristão devia ser uma pessoa que quando faz algo, faz bem feito. É triste ouvir alguém dizer, se eu quero fazer um trabalho na minha casa, não vou chamar o irmão fulano, o irmão ciclano, porque não dá certo. Entende? Porque o cristão deveria fazer o melhor. Porque Deus lhe torna capaz. Eu já dei testemunhos aqui de como Deus capacitou pessoas. Você se lembra daquele testemunho que eu contei daquela irmã em Costa Rica? Que uma senhora ficou viúva, não sabia ler nem escrever. E foi trabalhar de faxineira num banco. Foi trabalhar de faxineira. E ela trabalhava à noite, porque durante a noite eles limpavam os escritórios, o banco, vários andares, trabalhava à noite. E um dia ela escutou o pastor dizer que quando um cristão faz algo, tem que fazer o melhor. Tem que fazer bem feito. E quando você faz, você está fazendo, você diz, eu estou fazendo, não estou fazendo para esse ou para aquele, estou fazendo para o Senhor. Se não é o que diz a Bíblia, tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Aí ela ouviu, aí ela falou, vou fazer o melhor. Aquela senhora chegou naquele escritório e ela começou a limpar aquilo de uma maneira. Ela limpava, arrumava as mesas, limpava tudo, não deixava nada fora do lugar e deixava tudo brilhando, só ia embora quando estava tudo brilhando. E as pessoas no banco começaram a perceber isso. Começaram a perceber e disseram, isso aqui está muito limpo e muito arrumado. Quem está fazendo isso? Aí foram atrás da senhora.
Aí, falou, a senhora não arruma alguém como a senhora para trabalhar na minha casa, para trabalhar no outro escritório, para trabalhar na outra agência? Aí ela pensou e disse, eu arrumo sim. Aí quando ela já tinha lá umas 4, 5 mulheres, casas, escritório querendo gente, ela foi na igreja e chamou, quem quer trabalhar? Eu tenho trabalho para vocês. Aí veio algumas pessoas, ela explicou, eu tenho trabalho para vocês, mas eu vou treinar vocês. Eu vou ensinar vocês como vocês têm que trabalhar. Uma senhora analfabeta, uma senhora simples, uma faxineira. Aí ela deu um treinamento para aqueles irmãos de como fazer limpeza. Treinou eles e arrumou emprego para eles. E falou assim, do que vocês ganharem, vocês vão dar o dízimo para a igreja e 5% vai ser meu. Esperta. Esperta. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo começou a trabalhar como ela, do mesmo jeito dela. Aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Essa mulher chegou a ter a maior empresa de terceirização de faxina e limpeza para empresas e indústrias. Uma senhora de idade analfabeta, porque ela creu que o poder que tornaria ela capaz de fazer aquilo vinha de Deus. Vinha de Deus. Entende? Deus a capacitou a fazer algo grande e impossível. Algo grande e impossível. Se você quer, irmão, aí se você acha que fazer faxina é coisa simples, vai fazer. Vai fazer. Se é coisa de gente, vai fazer. Olha, eu não vou falar quem, mas tem gente que não sabe nem segurar uma vassoura. Não sabe nem varrer, não sabe varrer, não consegue. Não sabe segurar uma vassoura. Vai lavar bem uma louça como eu lavo. Está pensando o quê? Então, por que nós estamos vivendo, às vezes, como se nós não fôssemos do reino de Deus? Por que estamos vivendo escassez e necessidade? Porque o poder de Deus não está funcionando em nós. Porque quando esse poder funcionar, talvez você está procurando um emprego numa empresa e o que Deus quer é que você faça algo por você mesmo, que você use a habilidade, a capacidade que você tem, e Deus vem com o seu poder, com dunamis, e potencializa aquilo para fazer algo grande. Há um poder na comunhão. A palavra comunhão vem da palavra koinonia. Koinonia. Essa palavra ela tem 2 dimensões poderosas na Bíblia. Koinonia, que é a palavra onde se traduz comunhão. Eles assim, lá em primeiro lugar, koinonia é estar juntos em uma vida em comum. Então, 1 João 3 assim, nós lhes proclamamos que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Eu quero que vocês tenham comunhão comigo, assim como tenham comunhão comigo, que tenhamos comunhão uns com os outros. E nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. Isso é, comunhão com Deus, andar com Deus e comunhão uns com os outros. Participar da vida de Cristo, participar da vida eterna. João disse, nossa vida em comum está com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está dizendo, nossa vida em comum. Não está falando de uma vida, não está falando de fazer algo fora do normal, de virar um ET nessa terra, porque tem gente que tem medo de crente, tem medo de igreja, porque acha que vão fazer a cabeça, que vai me transformar numa pessoa quadrada, que não pode fazer isso. Não, Senhor, acabamos de ouvir que há um estilo de vida, a questão de ser um cristão, não beber, não fumar, não se prostituir, não mentir, não ser desonesto, não tem nada a ver com não poder. Tem a ver com não querer, não precisar, não ter necessidade. É muito diferente. Muito diferente. Então, Jesus andou por todo lado tendo uma vida em comum com o Pai. Tenho que andar vendo coisas milagrosas acontecerem ao meu redor, na minha vida, através da minha vida, na minha casa, milagres. Eu vi muitos milagres na minha vida quando criança, porque tinha oração, tinha Bíblia, tinha fé.
E Deus fazia milagres extraordinários. Creio que Jesus não passou um dia da sua vida sem ver um milagre, sem viver um milagre e sem fazer um milagre. Porque ele tinha uma vida em comum com o Pai. É como uma aliança, é como um casamento. O casamento é vida em comum. É vida em comum. Poucas coisas a gente não compartilha no casamento. De vez em quando a gente pega a escova de dente errada, mas né? A gente não pode ter da mesma cor, lógico, né? Mas às vezes, de vez em quando, você esquecido. Você escovou o dente com a minha escova. Vice-versa. Então, mas tudo bem, escovou, Deus liberta, Deus cura, não. Eu vou aos lugares e vejo necessidades e não consigo suprir. Eu estou falhando em algo. E eu estava orando, irmãos. Olha, você não sabe. Tudo bem, você sabe. Eu tenho orado tanto a Deus, nas madrugadas, e pedido a Deus, Senhor, eu quero recursos, eu quero fazer coisas grandes. Eu não vou terminar ainda meus tempos nessa terra, por isso o Senhor está me rejuvenescendo, para que eu possa fazer ainda coisas grandes. E Deus vai responder, Deus está respondendo. Eu sou o canal de Deus, pelo qual Deus age para vencer o mal, para curar o enfermo, para libertar o oprimido e para suprir a necessidade daquele que não tem. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer amém a isso, dizer, eu sou o canal, eu sou o agente de Deus, para vencer o mal, curar o doente, libertar o oprimido e transformar esse mundo. Você crê nisso? Agora, koinonia, poder vem quando nós estamos juntos com um propósito em comum. Com um propósito em comum. Ter uma vida em comum de propósito. Ter uma vida juntos, sem ter propósitos, não leva a nada. Nós estamos juntos, mas nós vamos ter propósitos juntos. O grande problema de ser igreja, de ir lá, assistir o culto, ou ficar em casa, vendo pela televisão, achando que pode se servir a Deus assim, e pode adorar a Deus assim. Não existe igreja virtual, não existe evangelho virtual. Então, não, nós vamos ter comunhão. Comunidade. Comunidade significa isso. Estar juntos com um propósito. Então nós vamos ter um propósito, nós temos que fazer algo juntos. E juntos nós podemos fazer muita coisa. Eu quero andar nessa terra, não só andando com Deus, mas eu quero fazer coisas com Deus. Vou repetir essa frase, uma boa frase para você colocar em tudo, Google, Instagram, todo lugar. Eu não quero andar nessa terra eu não quero viver nessa terra só andando com Deus. Eu quero andar nessa terra fazendo coisas grandes com Deus. Quero cumprir um propósito, quero ter planos, quero ter sonhos. Eu tenho com Deus uma vida em comum e um propósito comum. Eu tenho com Deus uma vida comum e um propósito comum. Por isso, o reino diz, o reino me pede que eu faça a sua vontade. Porque se eu faço a vontade, venha ao terreno, seja feita a tua. Quando eu faço a vontade dele, eu entro num propósito comum com ele. Para a transformação dessa terra. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso através da sua vida. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus quer manifestar seu reino nesta pessoa que está perto de você. Nessa pessoa que convive com você. Nesse lugar de desespero, Deus quer trazer paz através da sua vida. O Bruninho conheceu Jesus aonde? Na igreja. Quem trouxe ele? A Bruninha. A Bruna ganhou o Bruno. E se tornaram os Brunos. E o Bruno vai se batizar hoje. Isso é o que Deus quer de nós. O poder do reino está em nós. Lucas 9, 1 e 2. Vem aqui, eu tenho tanta coisa. Olha, eu pregaria hoje muito. Olha, Lucas 9, de 1 a 2. Eu iria embora hoje até 3 da tarde. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder.
Jesus lhes deu dunamis. Vem para me fazer lembrar que eu tenho que terminar. Reuniu os 12. Jesus deu-lhes poder. Jesus deu poder para eles, assim como dá poder para nós. Expulsar os demônios, curar as doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus envia seus discípulos, homens, mas não enviou eles sozinhos. Eles foram de 2 em 2. Isso forma uma equipe, isso representa uma equipe. Uma equipe. O mal continua avançando, a doença continua avançando, a malignidade continua avançando, embora alguns estejam dizendo, não, isso foi para aquela época, foi para o início da igreja, não é para hoje. Ah, é? E o que vai vencer o mal, o que vai vencer o diabo, o que vai vencer a doença? Senão o reino de Deus e aqueles que são parte do reino de Deus. Jesus foi crucificado, não foi há 2000 anos atrás. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Sabe o que é isso? Será que você... Olha, Apocalipse 13:8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Deve ser duro adorar um besta, né, irmão? Que foi morto. Presta atenção. Apocalipse 13:8. Que foi morto desde a criação do mundo. Então, ele não morreu há 2000 anos atrás. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ora, se na cruz do Calvário ele levou nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades, nossa pobreza, nossa miséria. Se foi na cruz, foi quando ele morreu, então a nossa cura, nosso milagre, nossa libertação, nossa prosperidade não aconteceu há 2000 anos atrás. Aconteceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação desse mundo, antes que existira qualquer coisa nessa terra, antes que existisse uma ameba nessa terra, eu já tinha sido curado, eu já tinha sido salvo, eu já tinha sido liberto, eu já tinha sido transformado, eu já tinha sido prosperado. A salvação dos da tua casa, a libertação da tua família, a cura e o milagre, tudo isso já aconteceu. Diga, já aconteceu. O meu milagre, Senhor. A minha cura. A minha bênção. A minha prosperidade. Já aconteceu. Aleluia. Ora, os discípulos de Jesus não apenas creram no reino. Eles foram levados adiante a todas as cidades e foram levar esse reino. Deixa eu partir para o final aqui. Temos que viver o reino para manifestá-lo. Isso deve ser muito claro para nós nos dias de hoje. Senão, nós vamos ter muitos problemas como cristãos. Se nós tivermos consciência que somos do reino e o reino de Deus está em guerra contra o reino das trevas, nós vamos ter muitos problemas, porque nós não vamos compreender. Então, agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Porque eu não estou dizendo que eu não estou profetizando até agora, eu estou profetizando. Mas agora eu vou falar o que Deus falou. E há alguns aqui que precisam ver isso. Principalmente nossos queridos pastores, auxiliares, pastores, profetas. Ouçam isso que eu vou dizer para vocês. Vocês se preparem. Se preparem. Porque Deus olhou para nós agora. E Ele está mandando recursos. E Ele vai fazer coisa grande. Você se prepara, escuta o que eu estou profetizando. É para nós hoje. Ele vai trazer recursos de fora. Para fazermos o que está no nosso coração. Ele vai trazer de onde a gente não imagina, não espera. Mas nós precisamos estar preparados. Precisamos arregaçar as nossas mangas. Nós precisamos sair da comodidade. Precisamos sair do nosso lugar de conforto e de comodidade, porque Deus vai fazer. Já está fazendo algo grande em nosso meio. Fique em pé no seu lugar.